อยนะครับVerdadeiro Senhor, só existe um Deus, Jesus Cristo, e Ele é o verdadeiro Deus, e é o Deus da Bíblia. E eu fiz essa canção pensando naqueles que ainda não conhecem a Jesus. Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade, que Jesus Cristo em breve voltará. Virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor. Amém. Olá, povo da aliança, povo abençoado de Deus.
Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Que bom é poder estar de volta para continuarmos estudando o livro de Gênesis. Hoje nós iremos para o capítulo 39. Eu confesso a vocês, irmãos e irmãs, que eu tenho tido experiências maravilhosas aqui neste livro de Gênesis. Deus tem nos mostrado aqui lições tremendas que eu tenho compartilhado com vocês. Eu quero pedir você para colocar aí na mesinha a sua Bíblia, um caderno, uma caneta, para que você possa anotar as lições que nós iremos tirar aqui do capítulo 39. Mas eu quero perguntar para você como que você está. Você continua orando a Deus na brecha, orando pela minha vida, pelos irmãos que estamos juntos aí já há mais de 3 meses neste relógio de oração. Deus tem me dado o privilégio, a graça dele tem estado sobre mim. Todas as madrugadas estou levantando, clamando ao Senhor pela sua vida. Por mais de 700 irmãos que Deus tem colocado em meu coração, mas especialmente as ovelhas da IPJP. Pai, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo que tem aqui participado conosco desses estudos. Fala, me use neste momento para que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém, povo de Deus. Pegou aí a sua caneta, o seu caderno, a Bíblia. Olha, nós estamos estudando aqui as segundas, terças, nas quintas-feiras, ou melhor, nas sextas-feiras e nos sábados, para depois nós voltarmos para o livro, ou melhor, irmos para o livro de Apocalipse, estudarmos o livro de Apocalipse. Depois nós voltaremos aqui para o Pentateuco, o livro de Êxodo, e assim iremos nesta caminhada. Veja bem, nós falamos no último estudo nosso, do capítulo 38, nós vimos a história de José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos. Depois nós vimos a história do capítulo 38 de Judá e Tamar. Lembra que nós estudamos sobre o abuso que Tamar sofreu? Falamos aqui o cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos na igreja, porque muitas vezes dentro da própria igreja estão tendo aí os pedófilos. Cuidado, você que está aí com a tua filha, com o teu filho, onde você tem deixado ir. Bem, José foi vendido no capítulo de número 37 pelos seus irmãos. E José agora chega na casa de Potifar. Nós temos falado aqui que aqui mostra que apesar dos pecados, das debilidades dos irmãos como Abraão, Jacó, nós vimos Judá, José, apesar de tudo isso, nós vimos a graça de Deus sobre estes. E Deus conduzindo a história para a glória do nome dele, segundo a vontade dele. E aqui nós começamos já a terminar e ir para o final da consumação aqui, né? Onde nós vamos ver aqui a história de José. E é bom lembrarmos, irmãos, que nós vimos sempre, quando estudamos sobre estes, e inclusive agora José, porque nós temos a tendência de colocar José lá em cima, colocar Abraão lá em cima, colocar Jacó lá em cima e esquecer dos homens pecadores limitados. José mesmo era dedo duro. José era eu falei, fuxicava para o seu pai o que os seus irmãos estavam fazendo. Então você vê que em todos eles havia debilidades. E outra coisa, nós vimos aqui, e nós vamos ler daqui a pouco, a mão de Deus estava sobre José. Nós vimos a história de Deus utilizando homens, mulheres, frágeis, limitados, pecadores, mas era Deus que fazia, e apesar de tudo e de todos dos pecados, o projeto de Deus continuava, porque Deus não pode negar a si mesmo. Ele é fiel, ele é soberano, ele é perfeito. O nosso Deus, ele não mente, o nosso Deus não há variação nele, e é por isso que precisamos de continuar estudando o livro de Gênesis, porque exatamente mostra a ação de Deus desde o início, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem pecou, mas Deus
o projeto dele não falha. Vamos lá? José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou José na mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo quanto ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que possuía. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. A mão do Senhor estava sobre José. Onde José chegava, ele prosperava. Era porque José era um homem íntegro, irrepreensível, superdotado. Era porque José, ele era um homem que não existia erros nele. Simplesmente porque Deus achou graça em José, escolheu José, e Deus colocou a sua mão sobre a vida de José e ponto final. Não é por causa do caráter de José, da índole de José. Entendeu? O Deus que chamou José, o preparou, o fortaleceu, o habilitou. Quando Deus escolhe alguém, é Ele que faz. É Ele que vai burilando, lapidando, e apesar dos erros crassos que alguém comete, a mão de Deus continua. Lembra de Davi, lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó, lembra de Moisés? É assim, queridos. Por isso que quando você estuda a Bíblia aqui, você começa a ver que não é pela pessoa. E é bom entendermos que o propósito de Deus aqui, ao revelar para nós em Gênesis, é mostrar que Deus quer que nós andemos em santidade, que nós andemos em novidade de vida. Assim como conhecemos ao Senhor, prossigamos em conhecê-lo, em andar em reverência, não porque para adquirir salvação, mas porque pesa sobre nós isso, a necessidade de, como eleitos de Deus, povo da aliança, andar com integridade. Volto a dizer, não porque tem algo bom em nós, mas porque Deus que nos chamou. Porque ninguém está de pé. Lembra que nós falamos aqui em 1 Coríntios 10? É isso que precisamos de ver. José então achou mercê diante de Potifar. Tudo estava no projeto de Deus. E uma coisa interessante, gente, que a gente ouve sempre, e você tem esse costume de falar assim: olha, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Um dia lá certamente alguém falou com José: ó José, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E José começou a sonhar, e o sonho era real. E o problema é que muitas vezes nós falamos assim: olha, Deus tem um plano para a sua vida, viu? Não desiste não, viu, amigo aí do trabalho. Só que o cara tá na desgraça, tá na pior situação, e nós damos para aquela pessoa a mensagem errada. Porque ele vai pensar que o plano de Deus para a vida dele, ao você ter falado, o cara já tá todo dia ouvindo mensagem de desgraça. Aquela mulher desanimada da vida porque o marido dela é um estúpido, é um grosso. Aquele homem que está devendo, endividado, aí você chega e fala assim, como homem de Deus, mulher de Deus: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, se entregue a Deus. Essa mensagem, ela não é totalmente verdadeira. Porque veja bem, para José aqui, havia a graça de Deus sobre ele, e ele jamais saberia que ele ia ser jogado numa cisterna, ser vendido pelos seus irmãos para os midianitas, e depois ele seria trabalhado lá, iria trabalhar na casa de Potifar, e lá ele seria tentado pela mulher de Potifar. Estão entendendo? Porque nós vivemos hoje um evangelho onde nós dizemos assim: olha, Deus tem um plano para a tua vida, e a pessoa que está do outro lado fala assim: poxa vida, então
a pessoa fica sempre ligada aos sonhos maviosos que ela tem, as conquistas aqui que ela tem. E de repente, o projeto de Deus, o plano de Deus é colocar aquela pessoa numa situação de cerco por um tempo, de lutas, de problemas. E é por isso que tem pessoas que vêm para a igreja, procedem igual aquele povo do Egito. Olha, Moisés, nós estávamos no Egito numa boa lá, ué. Lá nós tínhamos lá carne, nós tínhamos lá o melhor, cebolas, e vim morrer aqui, perecer no deserto. Aquele povo não entendia que Deus tinha um plano maravilhoso, mas o plano maravilhoso de Deus era uma perspectiva espiritual e eles estavam olhando pela perspectiva humana. É aquela moça da igreja que, quando você fala, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, ela já está pensando já num rapaz lindo, aquele rapaz numa mulher maravilha. É aquela mulher que está solteira lá, que foi abandonada pelo marido, você fala assim, olha, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, Deus não desistiu de você. Mas você fala isso muitas vezes para poder elevar a autoestima da pessoa. E carregar a cruz e seguir a Deus e tomar a cruz pós-Cristo. Aquele que quer vir após mim, assim mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Vem falando de quê? Vem falando de morte, vem falando de que nós não iremos ter vida boa. Você está entendendo? É preciso entender, não tem que parar com essa ideia. Olha, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você pode até dizer e explicar. Olha, querido, na Bíblia mostra relatos que pessoas sofreram até que fossem se esvair delas a vaidade, o orgulho, os sonhos pessoais. É igual quando você fala assim, olha, querido, Deus vai restaurar os seus sonhos. Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Isso é mentira. Pode até ser que se aqueles sonhos estão ali para glorificar a Deus, sim, mas tem sonhos, irmãos, que vêm de um coração totalmente corrompido pelo pecado, de vaidade, crentes egocêntricos, crentes que só querem a bênção de Deus, mas não querem compromisso com o Deus da bênção. Isso é sério. Deus tem um plano da tua vida, um projeto da tua vida. Mas que projeto é este? É um projeto igual no deserto? É um projeto igual aconteceu com José aqui? É um projeto igual aconteceu com Davi, que Davi foi perseguido? E aprenda isso, irmão. É difícil. E o projeto de Deus para a vida de Jeremias, que Jeremias falou assim, olha, maldito seja o dia que eu nasci. Deus, tu me seduziste e seduzido fiquei, Deus. Estou cansado de falar. E é o projeto que Deus tinha maravilhoso para a vida de Jeremias, hein, gente? Jeremias não casou. E aí? Nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Porque nós estamos pregados um evangelho muitas vezes, um evangelho que não é o evangelho aqui da Bíblia. É preciso entendermos que o povo da aliança, escolhido por Deus, este Deus vai mantê-los, mesmo em meio às borrascas, às tribulações, às perdas. E nós temos de explicar para as pessoas que estão chegando para a igreja, seguir Jesus, seguir a Deus, implica em lágrimas, em decepções, em carregar uma cruz, em renúncia, em abandonar o pecado, em entender que doravante não são as minhas preferências, as minhas escolhas, mas tudo que eu fizer como eleito de Deus, agora chamado por Deus, eu tenho que falar, seja feita a tua vontade. É bênção. Por isso que as igrejas hoje estão estupefadas de pessoas recebendo a mensagem positivista, de autoestima, dizendo você consegue, você vai, as portas vão se abrir para você, Deus vai te colocar no pódio, e aquelas pessoas que te humilharam, elas vão ficar lá te vendo, e você vai jogar a pedra na cabeça dela para elas aprenderem. Misericórdia, irmão. Vamos seguir em frente aí, benção. Olha para você ver. Potifar confiou a José tudo. Ele era honesto, íntegro. Claro.
Mas lembra que José tinha pecado antes lá. Era dedo duro. E nas delações que José fazia para o seu pai, as delações premiadas, ele ganhava algo. Viu que seu pai gostava dele. Hein? É assim, meu irmão. Não tem ninguém perfeito. Se você olhar para mim, pastor, decepcionei com o senhor. Demorou, benção. Eu brinco na igreja sempre, demorou. Porque as pessoas querem nutrir expectativas quanto ao pastor, quanto ao líder, a esposa, quanto ao marido. Olha José aqui do Egito. Tempo passa, a mulher de Potifar simplesmente apaixona por José. Ele tinha uma boa aparência, era um rapaz elegante, era um rapaz de porte, formoso, imagina. E a mulher pirou. A mulher ficou encantada por José. Mas José não tinha fraqueza. Talvez se fosse eu, vou falar com você aqui, você vai até agora em diante, não assistir mais não. Se fosse eu, tinha entrado. Tinha. Deus escolhe cada pessoa para estar dentro de um projeto que Ele coloca e habilita aquela pessoa. Talvez se fosse você lá, meu irmão, você tinha entrado de cabeça e você tinha rolado na cama, no chão com a mulher de Potifar. Porque diz que a bicha era bonita. Só ficava maquiando, só ficava arrumando. Alguns que começam a criar alguma situação quanto a isso. Entendeu? José era íntegro nessa parte, na área financeira e tudo. Vamos seguir em frente aqui. Aconteceu depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos de José e disse: deita comigo, vamos ter um caso. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor. Ele disse: e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou em suas mãos e me confiou. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Vocês estão vendo a diferença aqui? A questão de José não era nem quanto ao seu chefe, também. Mas ele fala aqui: eu pecaria contra meu Deus. Olha para você ver. Aí você fala assim: pastor, se fosse eu só cairia. Eu volto a dizer para você: Deus não nos dá provação além das nossas forças. Ponto final. E você entendeu. Você está entendendo? Olha o que diz mais aqui. Ele 10. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém de sua casa estava lá presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes das mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para deitar comigo e invadiu a minha privacidade, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela arrumou um álibi. É o que acontece muitas vezes hoje. Nosso país, as fake news, as invenções na área da política, as mentiras, as acusações contra homens de Deus, mulheres de Deus, ou mesmo contra o próximo e o cidadão. E conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta vez me fez o teu servo. Então lhes acendeu a ira de Potifar. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro,
de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. Esse é o capítulo então 39. Olha para vocês verem que José havia tido aquele sonho, o primeiro sonho dos 11 feixes, e o feixe dele no meio, todos se encurvavam perante ele. E depois ele viu o sol, a lua e as 11 estrelas que se encurvavam. Ali Deus estava mostrando já o Deus que revela, o Deus que age, o Deus que tinha um plano maravilhoso para a vida de José, mas um plano dentro da perspectiva para a execução dos seus projetos, porque tudo o que Deus faz é perfeito. Então o plano maravilhoso de Deus para a vida de José não estava tanto relacionado ao sucesso aqui de José, mas exatamente aquilo que Deus tinha, não apenas para a vida de José, mas Deus iria usar José como um instrumento para a promoção da sua glória, da vontade dele. É preciso entendermos isso, irmãos. Se nós não soubermos pregar, eu volto a repetir para vocês, se nós não soubermos ministrar a palavra, nós vamos acabar trazendo para o coração das pessoas a vaidade, a jactância, o egocentrismo. E Deus quer que entendamos que nós somos pó, nós dependemos o tempo todo dele. Lá estava José do Egito, no Egito, agora sendo tentado pela mulher formosa de Potifar. O que nós aprendemos quanto a isso, gente? Não importa onde você esteja, é preciso ver ou entender que Deus vê. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E ainda que levantem contra você pela tua fidelidade, porque você está entendendo que você está sendo fiel a Deus, ainda que levantem calúnias, ainda que armam contra você, como aquela mulher armou para José, Deus continua conduzindo todas as coisas. Lá no trabalho, como que está você naquela loja lá? Você tem de tudo para roubar lá. Você tem de tudo, moça, para poder trair o seu marido com o seu chefe. E quem sabe tem acontecido isso. Seu marido não vê, a sua esposa não vê, o teu pai, a tua mãe não vê, mas o Deus que conhece, que sabe que cada palavra que sai dos nossos lábios, ele já conhecia. É aquele que prescruta lá na nossa interioridade, sabe onde nós iremos pisar daqui a 10 anos, se estaremos vivos. É o Deus que sabe. Como que está você nos negócios que Deus tem te confiado? Como que está você lá naquele lugar, gerenciando, como líder naquele lugar? Nós podemos enganar as pessoas, não é? É igual Abraham Lincoln disse, podemos enganar por um tempo todas as pessoas. Podemos enganar algumas pessoas a todo tempo, mas jamais poderemos enganar a todo tempo a todas as pessoas. A Bíblia fala em Apocalipse que Deus é aquele que os seus olhos estão em todo lugar. A Bíblia diz em Daniel sobre o Deus que revela o oculto. E não há nada escondido que um dia não será revelado. José estava ali e ele disse, jamais eu pecaria contra o meu Deus. A questão não é o chefe, a questão não é a empresa, a questão não é eu apenas perder o emprego, a questão é que tem um Deus que me vê, e eu tenho uma aliança com ele, eu tenho um trato com ele. E é difícil nesses dias de hoje, enquanto há pessoas que estão andando mesmo irrepreensíveis diante do Senhor. Nós servimos a um Deus, e a Bíblia é muito clara, que nós não podemos brincar. A Bíblia conta a história de Ananias e Safira,
Eles não enganaram Pedro, eles não enganaram os apóstolos. Eles mentiram ao Espírito Santo de Deus, reservando uma parte do campo. O problema não era que Deus estava interessado, ou os apóstolos, no dinheiro que ele havia escondido. A questão foi a mentira. A mão de Deus estava sobre José. Irmão, é melhor servir a Deus e agradar a Ele. É entender, e isso é difícil, eu confesso, que Deus nos vê e é Ele que está nos dando a nota. É Ele que está vendo o meu comportamento. A gente mente e é fácil mentir para você. Eu só revelo até para minha esposa o que eu acho que é importante e não revelo muito, nem você revela. Nós não revelamos para as pessoas tudo que está aqui dentro. Porque nós temos ainda, este é o lado nosso humano, eu não diria tão pecador, mas de esquivar, esconder coisas que nós temos até vergonha de falar. Mas só que Deus sabe, Deus conhece. Tomara que eu e você andemos na presença dele. Chegamos aqui então ao final do capítulo 39, depois nós iremos ver José dentro da prisão, como que Deus usa José, e a história é muito linda, que nós tivemos de dividir aqui em pelo menos 3 vezes, né? 3 vídeos, porque foram exatamente os 3 capítulos que nós estudamos. Que Deus te abençoe, continue assistindo algumas músicas aí, e nós voltaremos para continuar o capítulo 40. Até mais, bênção! A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo este amor não cabe em nós. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação, seja qual for a situação. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. As promessas do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação, seja qual for a situação. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. As promessas do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação, seja qual for a situação.